Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Hoje começando com o Nestor Rain ensandecido aqui. E que houve, Nestor? Foi picado por uma cascavel? Não. Está batendo guinzo aqui contra o Luiz Pereira Lima? Não, eu estou muito tranquilo. Nós estamos falando de propriedade rural, da vaquinha Gerson e tal. Onde é que tu tirou isso? Ele quer fazer uma briga com as pessoas que estão se amando, estão falando de platitudes, falando do campo. Ah, bom, isso é amor. Falando do campo, falando de platitudes. Cada um ama como gosta, né? Claro, falando do campo, nós estávamos falando do campo. Agora a boquinha ficou mal. Nós estávamos falando do campo? Não, bem, do campo. Não deixa de ser do campo. Né? Se fosse Não deixa de ser do campo. Luiz Pereira Lima e Denir Seguin. Sabe qual é o campo? Os dois discutindo o William Potker, do Internacional. Bom. Discutindo o Renato, discutindo o treinador, o Odacir Helman. Se estivesse aqui aquele professor da URGS, diria, é briga da direita. É, mais ou menos isso. Diria isso, mas não foi isso, aqui não é. E não tem briga da direita nessa mesa. Nunca. Tu é da direita? Olha, se você me relacionar à direita em relação a essa cambada que saiu do governo, do Lula... Mas o PMDB estava junto, teu partido? Tava, mas aqueles continuam. Agora o ídolo daquela parte do PMDB, o ídolo do PT agora é o Renan Calheiros. Pode uma coisa dessa? É E do o teu Renan partido. Calheiros está chamando o Lula livre. Mas é do teu partido. Por enquanto. Não, por enquanto faz 40 anos. 40 e tantos anos que é do teu veio partido. do Collor, não sei se... Não, ele veio do PSDB. Não, foi pro Collor. Ele está no teu partido há quase 40 anos. Não. Ele era da Arena. Ele circulou bastante, né? Ele circulou. Em todos os partidos. Ele circulou de talento. Só num país só num país como o Brasil, um quadrilheiro é candidato a presidente do Senado. E tem chance de ganhar, hein? Não, e apoiado por que eu achei que nunca ia se juntar. Quem que tá apoiando? O Maia tá fazendo convescote com ele para se salvarem os dois. Meu Deus. Não, mas o Maia é deputado federal? Sim, ele quer ser presidente da Câmara. Só vai dar uma dobradinha de apoio. Já estão as dobradinhas de apoio. Tu me consegue os votos de Alagoas para mim, do Nordeste para mim, ser presidente da Câmara e eu te ajudo. Não, mas o lá Maia no não tem Senado. chance nenhuma de ser presidente da Câmara. Como não tem chance? Ele é um Mas não é o Maia, não é o Maia. Tá falando do Rodrigo Maia? Isso. Maia. Ah, não, tá. Ele está pensando que é o Mário Maia. Você não se elegeu? Não se elegeu? Não? Estão dizendo por aí que um dos culpados foi o Vossa Excelência, que bateu muito nele aqui. Não, eu tô quieto. E ajudou a não elegê-lo. Então, em compensação... Mas não fui só eu, hein? Em compensação, em Canoas se elegeu o deputado Crispim, deputado federal, empresário. Pelo PSL se elegeu o deputado federal. O PSL fez uma nominata grande, hein? Vamos aqui, o Renan Calheiros. No início da década de 70, o estudante universitário Renan Calheiros já dava sinais de que acabaria seguindo a carreira política quando presidiu o diretório acadêmico da área de Ciências Humanas e Ciências Sociais da Universidade Federal de Alagoas e se filiou à legenda do movimento democrático brasileiro. O Brasil de então ainda vivia sob o governo militar e o sistema político era bipartidário e ele resolveu ir para a oposição. Em novembro de 78, candidatou-se e foi eleito deputado estadual pelo MDB. Com a extinção do bipartidarismo e a consequente organização partidária, filiou-se ao PMDB. Ele nunca saiu do PMDB. E agora, chefe? Olha aqui, antes de ti... ele é do PMDB desde 1978. Olha em 82 onde ele estava. Hein? Olha onde é que ele estava em 82. 82. Não, com o Collor. Deputado federal em 83, foi titular de 3 comissões. Comissão do Trabalho, Realização Social, Em 84, assumiu a vice-presidência do PMDB. Ele estava sempre no PMDB. Mas sempre aonde, Paulo? Ele nunca saiu do PMDB. Não, peraí, mas onde? Que setor ideológico? Hein? Sempre no governo. Sempre nos governos. Ele esteve no governo do FHC, mas do PMDB, do governo do PT. Eu estou dizendo que ele é do partido. Ele é do partido Não, de Nersequim muito antes de Pelô.
Ele está pelo PMDB, mas que não tem nada a ver, não tem nem ideologia. A ideologia dele é o dinheiro e o poder. Exatamente. Essa é dinheiro, a ideologia Sim, dele mas não, é agora dinheiro não e adianta poder. remendar. Não, Não, tô ele foi da remendando Arena, nada. foi do PSDB, foi do não sei o quê. Não, ele sempre foi do teu Todos os partido. governos. Sempre do Sempre governo. foi do teu partido. Sempre foi do governo. Sempre do partido do Janeiro. É isso que eu estou dizendo. Esse é meu partido. Sabor irresistível. A qualidade já não surpreende mais. As linguiças salsichões da Castro fizeram do Nestor Rai um consumidor permanente. Ainda este fim de semana, nós comemos uma linguiça salsichões da Castro na casa de Paulo Guimarães. Tu não fosse convidado? Não, Paulo Guimarães não É só convida. os 200, Convida só gente fecha. Eu, João Só de- PIB alto. João de Almeida Neto, Rogério Mendes. O João agora tendo como empresário Dodge Sirena, Sim. nem vai falar mais comigo também. Por quê? Porque não, né? Sim, ele está noutra Tá noutra esfera, no outro claro, patamar. tá noutra esfera. Você encontra os embutidos Castro na rede Zafari. É qualidade desde 1960 e é um produto conterrâneo de Luiz Pereira Lima, de Pelotas. Está chegando o teu chefe, está aqui, tá no aquecimento Tá ali. chegando agora, hein? Está no aquecimento ali, hein? Hein, agora tu até ficou quieto. Não, vou chegou me o chefe. comportar, vou me comportar. Chegou o chefe, agora tu ficou quieto, Luiz Não, vou Pereira me Lima. comportar. Daqui a pouco estará ao lado de Luiz Pereira Lima o seu chefe. Agora, mudou a tua posição? Qual Com a referência ao Renan? Não, não mudou. Piorou Eu um acho que o pouco. Renan é um crápula, piorou cada vez mais. Mas e por que tu permanece num partido que tem tantos crápulas assim? Assim como tem o Pedro Simão, por exemplo. Eu não canso de repetir o discurso que ele deu com líderes ali na Assembleia Legislativa. Líderes e vencedores. Líderes e vencedores. Ele foi aplaudido de pé por todos os partidos. Então, esse também é do meu partido. Tem muitas pessoas que valem a pena. Agora, eu não acredito mais em partido, Paulo Sérgio. Os partidos políticos se esfacelaram. Eu acho que agora tem as pessoas de bem que estão na política e as pessoas que estão na política para ganhar dinheiro. E cada vez mais a população está cuidando dessas pessoas. Tanto é que o Bolsonaro desmistificou tudo isso. Ele lançou um partido, o PSL. Filiado ao PRN. Quando? Assumiu o governo Collor. Ah, para aí. Em novembro e dezembro de 89 foram as primeiras eleições diretas. Filiado ao PRN, Renan Calheiros Então assumiu foi só a assessoria de Collor. Aceito retratação. Não, mas toda a muito bom. história dele é do PP. Não, agora quem está remendando é tu. Toda a Agora história. tá remendando. Vamos ver de novo. Agora tá Eu remendando. estou cotejar. lendo aqui a mesma coisa, Wikipedia. No mesmo mês, como líder do PRN na Câmara, Renan Calheiros garantiu que o pacote emergencial seja baixado pela presidência para sanar o país. Que, apesar de reconhecer, em março de 90, tornou-se líder do governo. O Senado divulgou o pacote baixado por Collor. O candidato reiniciou a acirrada disputa inicial. Em abril, etc. 20 rebate acusações feitas pelos deputados do PMDB. Teve 3 anos fora do PMDB. Bom, Não interessa. Tá, 3 anos fora. Ah, bom. Uma carreira desde 70, não, mas tá 3 bem, mas- anos fora do MDB. mas eu quero tá dizer, bom, mas aí 3 é um anos, espetáculo. Mas a tese era foram outra. esses 3 anos que 3 minaram anos ele. Não, a tese não é essa. Minaram ele. A tese não é essa. A tese é a seguinte, que eles fazem qualquer coisa para estar lá. Pode ser 3 meses, um mês, 3 anos, não tem problema. Posso anunciar o chefe do Luiz Pereira Lima? Não, antes eu só quero dar uma ajuda que ele não precisa. Ele não se filiou ao PMDB, não seguiu uma carreira do PMDB por causa do Renan Calheiros. Não foi por causa dele. Foi por causa de quem? Por causa dos bons Pedro exemplos. Simão, que esteve aqui conosco, aquele programa maravilhoso e tal. E porque o gaúcho não gosta de trocar de partido. Isso é verdade. Isso é considerado por nosso Eu público devo uma ter- ofensa. Então, eu devo ter tu tido. tenta resistir de dentro, porque o PP nacional é diferente do regional. Todos têm suas misérias, mesmo os regionais. Mas, em nível nacional, os partidos é complicado. Agora posso apresentar o chefe? Agora está O permitido. doutor Luiz Pereira Lima. O doutor Obrigado. Eduardo Trindade, nosso presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Prazer tê-lo aqui de novo, né? Na verdade, o prazer é meu pelo convite e, na verdade, meu chefe é o professor Luiz Pereira Lima. Foi meu chefe na geral, na faculdade também foi meu chefe, então de forma alguma, só aprendo com ele. Só aprendo. Que maravilha. Tá bem, Luizinho? bem, né? O homem... Ganhou até placa, no final da minha residência ele fez uma placa na Santa Casa lá, ao professor Luiz Pereira Lima. Ah, é? É, uma placa lá. Ei, Luiz. Quando era guri, corria de carro, porém andava com carro sem placa. Não espalha. Não espalha. Saiu na hora, Luizinho. Saiu na hora. É o que tínhamos para o momento. É.
Aliás, nós estamos encontrando muito o doutor Eduardo Trindade lá com o doutor Cláudio Lamáquia, né? É verdade. Ah, não, presença assídua. Não, Cláudio Lamáquia, Nosso amigo querido, ele e o Leonardo. na verdade, a chefe do Cláudio, a Clarice, é minha prima, né? Então, É? Sim, Isso mesmo. Então, a chefe do Cláudio, chefe do presidente da OAB... é Sim, minha sim, prima. ela que manda em casa. Ela que manda em casa, não tenha dúvida. Que maravilha. O Cláudio, agora, dia 31 de janeiro, deve estar entregando a OAB, né? Para o presidente da OAB do Rio de Janeiro. E aí nós vamos ter o Cláudio Lamáquia mais próximo. Não, ele disse, agora eu vou começar a caminhar com vocês, né? Agora não tem mais Porque é uma chance. vida estafante essa dele, né? Não, era uma correria ligar para ele, tinha que mandar mensagem, eu voltei à meia-noite, o Cláudio estava ligando. Pô, tinha uma dúvida lá do Cremers, Daqui uns 30 tinha um anos, apoio. Daí à teremos meia-noite um novo- ele ligava assim, Eduardo, posso te ligar agora? Deixa que eu pode, deu o Cláudio ligar. O Cláudio, aliás, foi muito corneteado por alguns setores, né? Mas daqui a 30 anos nós vamos ter um gaúcho de novo na OAB com a posição ideológica do Cláudio. Até lá, veremos. Daqui a 30 anos? É, uns 30 anos. Aí. Tu acha que demora tanto Meu para ter neto, outro gaúcho? eu acho. Demora. Porque o Cláudio foi muito competente. Ah. Competente aqui na OAB. Aliás, aqui foi no Rio Grande do com Sul. origem. Teve outro gaúcho por nascimento, mas construiu a carreira fora. Que foi E o presidente da Cláudio OAB. foi cobrado por alguns amigos até, a posição e tal. As pessoas não conseguem compreender que tu tens essa posição É na um tua... colegiado. Tu é presidente da OAB Nacional, tu é presidente de todos os advogados. Então, tu procura atender e ter uma visão média do que pensa os advogados do país. Então, tu não te atrela a investidas que se faz a um aspecto ideológico, nem a outro. Tu procura conviver no caminho do meio, que é como deve ser um presidente. Tu não pode te apaixonar, senão tu não consegue exercer o Ele é teu presidente mandato. dos advogados de direitos humanos e dos... né? E dos que não querem. Direitos humanos. Que querem, Pena de querem o morte. fim dos Ô, inumanos. Luciano, que peguei no ar, que entrou no ar. Este Nestor tem muita história para contar. Ele aprontou muito na vida, o Luciano dizendo aqui. Que isso, Luciano? Para com isso. Mas ele aprontou em quê, né? Ele, É. ele não revela. Aprontou obras edificantes, né? Espero. Deve ter sido, né? Doutor Eduardo Trindade, como é que está o progresso da nossa saúde, da saúde brasileira, do ponto de vista público, com o novo ministro? Na verdade, a gente está vendo com bons olhos o novo ministro chamando finalmente as entidades médicas para dar sua opinião. Isso é uma coisa muito positiva. E além disso, mas o que vem a calhar agora é um debate que o CREMERS está enfrentando, inclusive de uma forma um pouco sem informações para a sociedade. O CREMERS entrou com uma ação civil pública para questionar a abertura de mais uma faculdade de medicina no estado do Rio Grande do Sul, que é a Unijuí. Ah, eu vi isso nas... Que fique muito claro que o CREMERS não tem nada contra Juí, contra a região de Juí. O que se questiona claramente é a abertura de mais uma faculdade no estado do Rio Grande do Sul. E a qualidade do curso. O professor Pira Lima aqui, prova viva, a gente vê uma precarização do ensino médico, cada vez piores, infelizmente, a qualidade de algumas faculdades. Então, na verdade, tinha uma obrigação moral de fazer contra a abertura dessa faculdade. Inclusive, alguns setores diziam, por que o CREMERS não atuou contra a abertura de algumas faculdades aqui da região metropolitana e outras faculdades, inclusive do Planalto Médio? Não se entrou uma questão simples, nós assumimos o CREMERS 1º de outubro. E todas essas faculdades tinham aberto há um tempo atrás. Talvez a população obviamente não sabe, mas imagine uma faculdade de medicina como tem agora em Uruguaiana, não tem Uruguaiana? Tem. Muito bem. O problema é quem dará bioquímica, histologia? Vocês vão dizer, mas um histólogo, obviamente, mas como vai se deslocar um indivíduo, um histologista, né, até Uruguaiana, que são 600 quilômetros? Mas isso serve para qualquer faculdade, né, doutor Luiz? Para engenharia, serve para qualquer uma. Não, mas nós estamos falando da medicina. O resto eu não posso falar. Por que tu não pode falar? Eu não sei. Mas fala em nome de todas. Não, eu não sei a respeito do direito, a respeito da agronomia, zootecnia, estou falando da medicina. Mas qualquer faculdade tem dificuldades de levar professores catedráticos para ministrar aulas no interior. Então elas não devem abrir. Bom, aí nós temos que falar como um todo, né? Não, não deve abrir. Porque imagina, com a cirurgia cardíaca em Uruguaiana, tem? Tem o Instituto de Cardiologia lá. Não, estou Foi falando de criado cirurgia pelo meu cardíaca. amigo Sérgio Pérez Tem Feliz. cirurgia cardíaca em Uruguaiana. Qual é o volume? Cirurgia pulmonar, tem? Qual é o volume? Hepatectomia, por exemplo, não tem. Isso eu sei que não tem. Então não se pode criar uma faculdade de medicina
Onde não existe... Mas tu acha que os médicos lá não são suficientemente podem competentes? Ser maravilhosos, para podem serem ser professores? maravilhosos, mas eles não têm volume para dar algumas disciplinas. Além do mais, tem um problema. Por isso que eu comecei de maneira humilde, tu não entendeste? Histologia. Ninguém vai lá daqui dar uma aula de histologia por 10 mil reais. Porque não vai morar em Uruguaiana saindo daqui para morar em Uruguaiana por 10 mil reais. Vocês vão dizer, não, mas 10 mil reais, olha, a grande parte da população não ganha 10 mil reais. Acredito. Mas imagine um histologista sair daqui de Porto Alegre, para morar em Uruguaiana. Porque não, mas ele vai dar uma aula de cada 15 dias. Então já não é faculdade, né? Histologia é condensado, é um ano, todos os dias. Você não aprende? Todos os dias. Primeira coisa, explica a histologia. É o estudo dos tecidos. Não. Tá? Que é a base da medicina. Quem não sabe histologia tem que fechar o consultório. Então não tem como. Não, a gente arruma alguém. Bom, então começou tudo mal. É um médico, que é um cirurgião, que é um clínico, nós vamos arrumar e ele vai dar essa disciplina. Olha o que eu estou fazendo, ele vai dar essa disciplina. Olha o termo. Então isso não é faculdade de medicina. Mas vamos dizer, a gente vive os mesmos dramas no direito, por exemplo. Na engenharia. No direito. Eu acho que no direito, que eu também concordo com o Luizinho, fazer um pouco de separação. Tu entende de medicina, eu, vamos dizer assim, penso ter algum conhecimento da área do direito. Né? Com o advento da internet, das redes, etc. e tal, hoje não tem o advogado mais esperto que está em Porto Alegre. Hoje tem advogados, eu tenho colegas advogados, advogando no interior, que são tão bons ou iguais aos advogados que estão em Porto Alegre. Não tem problema nenhum. Então é o seguinte, quando tu for colocar uma universidade, tu tens que ver o seguinte, tu tens que fazer um planejamento antes e ver essas questões que tu levantaste aí, nós em relação a matérias do direito, em relação quem vai lecionar a histologia? Alguém de Santa Maria, que é bom, que conhece a matéria, que pode pegar um voo para lá e fazer, ou tu vai ter que te planejar. O grande problema é a aferição do resultado que essas universidades entregam. O que a OAB achou como solução, tendo em vista que se reclama da abertura de curso de direitos em todo lugar? Se faz o exame de ordem, criticado por alguns. Mas é o seguinte, não com a dramaticidade da medicina, mas no direito nós podemos fazer barbaridades para a vida das pessoas. Nós podemos errar o caminho da aposentadoria, que resolve a vida da pessoa. Nós podemos, num crime contra a vida, ter um advogado incompetente num determinado procedimento, enfiar um sujeito na cadeia. Nós podemos, numa questão civil, fazer uma barbaridade e liquidar com a fortuna de uma pessoa. Então, por isso se faz o exame de ordem, porque aquilo ali é o mínimo para que a pessoa possa se apresentar, abrir um consultório, abrir um escritório e poder advogar. Foi a forma que a OAB achou de poder revisar esses conteúdos dessas universidades. E tem pessoas que realmente não conseguem ir adiante no exame de ordem, não conseguem passar. Mas se a universidade... E que deveriam mover uma ação contra o governo federal que deixou abrir essas arapucas. Mas eu acho que tem um problema que está sendo mal interpretado ou não interpretado adequadamente. Veja, se uma universidade é ruim, sim, ela terá, ao longo dos anos, os seus egressos também serão maus profissionais. O mercado, entre aspas, dirá, quem sai dessa faculdade não presta. E a faculdade, então, não tem volume de ingressos. E ela vai fechar naturalmente. Sim. O problema é que, muitas vezes, o nosso público, o público consumidor da medicina, do direito, ele não tem um nível cultural para exigir do profissional, quando procura um profissional, se esse profissional tem uma história adequada ou não, se ele é formado onde. Não, mas isso não tem solução. Se tu me perdoa, isso não tem solução. A solução é a educação básica. Não. A solução aí é a cidadania, e as pessoas formarem cidadãos básica. Integrais. Educação básica. Isso nós não vamos solucionar com a universidade e coisa agora, alguma. Se tu não sabe eleger um OAB, profissional que te sirva, o exame OAB, tu acha suficientemente difícil? Não, eu acho que o exame da OAB, ele tem uma complexidade compatível com alguém que queira ingressar no mercado. Acho que quem faz um exame de ordem e passa no exame de ordem... Tá bem. Tem as condições mínimas necessárias para conseguir começar uma vida como advogado. E, Denir, aí o mercado vai expulsar ele, mas ele pode abrir. Agora, nem isso ele passar. A tua luta para levar a faculdade de medicina para Nova Prata, eles destruíram agora.
não vou mais tentar. Não tenta mais, né? Tem uma faculdade lá, chamada Faculdade da Vida, em Ibiraiaras, aquele município onde os ladrões Os brigadianos dão aula. banco e morreram os Os 6. brigadianos dão aula lá. Morreram todos. Em Biraiara. Sabe onde aconteceu isso? Em Lavras. Também. Todos morreram. Quantos Coisa mais eram linda lá? do mundo. 4. Ué, o que você quer? médico, Mas qual é o problema? O médico fez uma foi profissão formado pela para salvar vida. a vida. Mas esse cara, Julgamento de ele foi lá hipótese. para assaltar, para matar, porque se ele está com uma arma na mão, qual o objetivo de ele estar na arma na mão? Atemorizar. Atemorizar. Então ele poderia tirar as balas. Hã? Tirar as balas. Mas esqueceu. Certamente Aí ele esqueceu de tirar, ele Sou a omitiu. favor do... Aconteceu um problema. Do Wenzel lá, dos snipers. Claro, mas evidente. E se o cara tiver com guarda-chuva na mão... Ah, isso é um risco muito grande. Ele tá com Confundiu o guarda-chuva. Confundiu o guarda-chuva com o fuzil. Confunde. Não, Num dia de sol. Pode ser, me venceu 3-0. Essa do guarda-chuva é daquele deputado do PSOL, o Freixo. Freixo. Marcelo Freixo. É. O Marcelo Freixo. É uma coisa impressionante. Eu acompanho o reacionarismo do Witzel e do Luiz. Sabe que- O eu- fuzil, eu acho que ele, o Witzel tem Eu toda a sei razão. que Olha, são eu, quando eu me Ninguém criei, anda com fuzil na mão para... eu me criei presenciando a luta de todo mundo em Cachoeira para levar uma faculdade para lá. Ou mais de uma, enfim. Dar oportunidade para os estudantes da região manter lá os estudantes. E eles destroem todos esses sonhos que as pessoas do interior têm de ver os seus filhos permanecerem locais. Eles não querem, Principado como eles querem Cachoeira. que as faculdades sejam privilégio das Das grandes elites. cidades, grandes Das capitais, megalópolis. Megalópolis. Principado de Cachoeira. Não era um sonho lá de Nova Prata ter uma faculdade lá? Lá tem faculdade, mas não de medicina. De quem que tem lá? Lá tem faculdade de administração, todos os municípios têm, né? Administração. Que maravilha. Que maravilha. Depois eu não sei o que ele vai fazer com o diploma. Eu sou um dos formados em administração. E faz o quê? Eu administro a carteira, De quê? a minha. que A sempre tua, fazia. a tua. Então tu administra a tua carteira. Paulo Sérgio, com todo respeito ao... Roubasse o dinheiro do Estado, se Mas- foi mas do não, Estado. mas Com tem- todo o não, respeito, o Idenir Sequim, a quem acho um homem honesto, todos os nossos políticos estão na política por dinheiro. Nenhum deles entra para a política para atender a sociedade. Eles querem sair ricos. Por que será que eles entram e não querem mais sair? Vanderlei de Cachoeirinha. Vanderlei, mas não é o obrigado caso. por você considerar meu amigo, não é? Não, ele está te fazendo uma Você, crítica. meu irmão. Ele está te fazendo uma Não, crítica. Não, ele que te considera honesto, mas ele colocou... Não, ele me considera honesto e eu agradeço pela verdade que ele externou. Eu quero dizer que eu não estou na política por causa de dinheiro. Eu não fiquei mais rico depois que eu entrei na política. E se tivesse ficado mais rico, até merecia, porque eu tenho empresa, eu dou emprego, eu pago imposto. O meu salário eu pago várias vezes por mês. Então, não cabe para mim o chapéu. Existem muitos políticos que entram para ser políticos honestos. Boa tarde. Imagine se não podem abrir uma faculdade de medicina no interior e depois querem que os médicos vão trabalhar no interior. Menos hipocrisia, doutor Luizinho. O Remy Henrique de Porto Alegre. Mas Remy, por favor. Agora tu enlouqueceu, né? Agora tu enlouqueceu, né? Remy, Fala de mim. Fala. Não, é que o Remy ele não está avaliando porque ele não está enfermo. Não está físico, não é físico. O Remy, por exemplo, não sabe que 90% das consultas, nos consultórios de periferia, onde havia o programa Mais Médicos, que eles chamam de médico, que não eram médico, são pessoas que não necessitam consultar. Não necessita, o problema dela é emocional. Introjecta o problema Eu tenho que emocional. apoiar outro viés. O que tem a ver ir clinicar no interior com formar-se no interior? Eu não entendi. Não, a já vou explicar. pergunta. A pergunta dele é o seguinte. A pergunta é ele- essa. Mas ele não teve a Tem chance... tem que ter universidades no interior para que aí Possa os fixar o médicos médico fiquem lá. no interior. É isso Não, que ele está essa dizendo. Mas é relação- isso que ele está fazendo. Essa relação Mas, em que ele tá- primeiro lugar, essa relação não existe. Mas é isso que ele está dizendo aí. Essa premissa está completamente... Repete a pergunta para ele. Mas ele sai da premissa errada. A hipótese Claro, para ele eu não justificar entendi. a tese está errada. Tu não entendeu o E que ele tá querem que o médico vá trabalhar no interior. Menos hipocrisia, doutor Não, então é o Luizinho. seguinte, veja. Mas tem Não, uma não, boa para ti. universidade, vai. tem universidade antes que ele É falou. uma no... Não, mas eu já tinha lido. Uma no cravo e uma na canela. Doutor Pereira Lima.
merece todas as nossas homenagens. Adoro o Luizinho. Um abraço especial, Maristela de Caxias do Sul. É um sex símbolo. Sabia, doutor Eduardo, que é um sex símbolo aqui no programa? Uau! Sex symbol. O pessoal lá da Avenida Soledade não está gostando Não tá disso. gostando disso aí. Meu WhatsApp chegou ligeiro. A Maristela, oi. Tá bem, Maristela? Que bom, né? Claro. Que bom, que bom, que bom. Mas vamos deixar o teu presidente falar? Claro. Só porque ele te Então, chamou não, de chefe. Ele que comente, o presidente do CRM, Só falta dizer que ele é o capitão e tu é o que general. ele comente, ué, dá uma semelhança hoje no Brasil, mas isso. Bom, ele que comente a abertura de novos, ou a existência de faculdades de medicina com essa pletora de médicos que tem, que obviamente tem que ter baixa qualificação. Fala, general. O Wildo Mário aqui, Eu sou só o capitão. para acrescentar, porque é no mesmo tema. Paulo, é melhor médicos gaúchos do que médicos cubanos, venezuelanos, colombianos, bolivianos. Quem tem estas matérias na sua formação, eles têm, é muito feio a reserva de mercado desses médicos. Só vencem os qualificados, doutor Pera Lima. Abraços, Wildo Mário. Duas colocações que vale essa questão. Então, quer dizer que uma população de baixa renda tem que pegar um médico mal qualificado. Certamente um médico bem qualificado vai sobreviver. Só que a gente não, na medicina, a gente não pode testar. Então, não, vai ter os médicos pouco qualificados, vão para ficar a população Mas de em baixa qualquer renda. profissão é assim. Concordo, eu estou falando da medicina, eu falo pelo CREMERS, aqui, Sim, não sei das claro. outras profissões. Mas a gente sabe que o dano que um mau médico pode causar, ou uma sequela permanente, ou o óbito do paciente, ou tirar um ente querido de uma família. Então, um mau médico, a gente sabe o dano que ele pode causar. Mas o que mais a gente quer, essa ação mostra claramente é o seguinte: não tem nenhuma relação número de faculdades de medicina com qualidade assistencial na saúde. Vide o caso de Cuba. Vamos ser sinceros, a qualidade da saúde de média e alta complexidade é um fiasco. Então nós temos que ter médicos que saibam atender tanto alta, média e baixa complexidade. Pois é, qual é o percentual de alta complexidade, qual é o percentual de baixa complexidade? Na verdade- que a população precisa. Na verdade, a população, o médico que está atendendo lá na ponta, ele tem que perceber se aquele paciente é de alto, médio ou baixo risco. Sim. Então a gente não vai ter, não, vamos ter um médico Bom, de pé para no- isso eu sou incompetente, Vamos eu ter, vou caminhar médico, por um- vamos ter um médico de pé no chão, não, mas ele não vai se dar conta que aquilo é de alta complexidade. Então é muito mais importante ter políticas públicas de curto, médio e longo prazo que garantam que esse médico se fixe no local, que ele tenha programas de educação médica continuada, do que a gente fazer uma linha de montagem de formação de médicos ali sem nenhuma qualidade. Que nem o professor falou, tem que ter histologia, um bom histologista que ensina histologia, tem que ter um bom fisiologista para aprender fisiologia, tem que ter todo um rol de conhecimentos que principalmente esse médico da ponta que não tem acesso a exames de imagem com rapidez, que não tem exame de laboratório com rapidez, ele tem que se aperceber disso. Então, lá aquele médico tem que ser muito bem qualificado. A gente é completamente contra formar esse médico para o SUS, o médico para quem quer privado. Presidente Eduardo Trindade, qualquer profissão, se o senhor vai na engenharia, não tem engenharia de alta complexidade no interior. Não tem. Se o senhor quiser um maquinário de alta complexidade, vai buscar nos grandes centros. Mas então todos aqui, Mas qualquer a princípio é todos de mas acordo. qualquer profissão é assim. Então essa abertura desenfreada de escolas médicas tem que ser interrompida em todas as profissões. Bom, acho que todas as profissões, então. Não, em todas. Não é só medicina, eu tô com dizendo. certeza, como a gente está se falando pelo CREMERS e abrir uma faculdade de medicina, a gente vê a questão do CREMERS. E a gente sabe que, mais uma vez, assim, não vai para a região, só a instalação de uma faculdade de medicina não garante melhoria na qualidade assistencial. Isso é a primeira coisa. E segunda questão coloca, quando a gente vai fidelizar o interior, então os egressos dessas universidades do interior do estado, de algumas regiões mais pobres, a gente pegou de 3 faculdades, eu prefiro não citar o nome aqui, 80% dos alunos, isso formado nos últimos 8 anos, não ficam na cidade. Isso é verdadeiro. A gente fez um cálculo Então simples não é o ali. local que vai fixar determina o a médico. presença. Então o raciocínio do telespectador não é um raciocínio que tem embasamento técnico. Já começou uma premissa errada. O doutor Luiz Pera Lima já parcelou a sua anuidade do CREMERS, viu? 5 parcelas. Sim, não quis o desconto à vista, Não pagando quis. até o dia Preferiu 31. parcelar. É que eu não Ele tenho tá... condição financeira. O parcelamento é válido para a pessoa física e jurídica. Deve ser solicitado até o dia 20 de janeiro. O CREMERS lembra que o valor da unidade é o mesmo
em todos os conselhos de medicina no Brasil. Acesse o site do CREMERS e faça a solicitação de parcelamento. CREMERS, em ação pela saúde. Eu não entendia muito bem. O médico cubano que estava aqui, ele pagava CREMERS, Eduardo? Não pagava, ele não era registrado. Não, o CREMERS não aceitou. Não, para um pouquinho. Eles não revalida. tinham CREMERS. Sim, Eles não tinham. claro. Não, para terem CREMERS tem que fazer uma faculdade de Revalida. medicina, tem que ser revalida. Revalida. Revalida, não a faculdade E de esses medicina. eram superiores a qualquer um de nós. Eles não precisavam fazer exame. E tinha um carimbo que era médicos. Na verdade, eles não eram médicos, né? O PT contratou 14 mil escravos. Quem contratou? O PT. Contratou 14 mil escravos. Escravos. Porque se eu se eu percebo 13 mil reais por mês, tenho que enviar ao país de origem 10 mil, fico com 3, e a minha família é proibida de me visitar e eu de visitar a família, o que eu sou por definição? Um escravo. Só não é o PT, criou todos os partidos que estavam na base aliada. Não, quem criou foi o do governo Dilma. Aprovaram ou mais médicos. Foi o governo... Sim, mas foi o governo Dilma que aprovou. Tinha maioria e aprovou. Já tinha contratado. Quer dizer, isso não tem. Não, fez a um votação decreto. não passa pelo Congresso Nacional. Então ela fez um decreto, foi o PT. Todo o governo federal, toda a base aliada que constituiu o governo federal aplaudiu. Ah, bom, aplaudiu uma Não, coisa. mas aí é Aí é outra balaio. coisa. Uma voz, Uma voz. Mas não precisa para contratar médico, não precisa passar para Ninguém do CRM. governo federal, seja PMDB, PP, PT, PTB, nenhum refugou, nenhum. Não, para um pouquinho. Boa noite, Paulo Sérgio. Não. Um grande abraço ao renomado médico Luiz Pereira Lima. Sabe tudo de todos os assuntos. Laura Brissa. Pô, Isso é demais. Uma bola cheia. Olha aqui, ó. Eleitores do Bolsonaro estão levando ao pé da letra a mensagem de seu líder. Tanto é verdade que aumentou o número de homicídios, agressões no trânsito, assassinato contra as mulheres. Teu amigo Dilon Camilo está mandando dizer isso. Ah, bom, o Dilon Camilo nós conhecemos. Não, Dilon. Imagina a seguinte circunstância. Vamos supor... Só porque eu sou o Dilon Camilo, ele me parece um corretor de imóveis em Canoas. Por quê? É mesmo? Não, ele é corretor de imóveis. E ele tem Sei que ele mora lá, eu sei. E ele tem essa inclinação política, que eu respeito, acho que cada um na sua. E ele é um torcedor do Internacional. Eu desde que sou dirigente do Grêmio, sempre pautei minha conta por respeitar o Internacional. Como fez o presidente Marcelo Medeiros hoje à tarde em entrevista da Rádio Grenal. Eu já declinei que eu não gosto de responder o Dilon Camilo, porque o Dilon Camilo não é um adversário, ele é um inimigo, ele é desrespeitoso com o Grêmio. É diferente de tu meter uma corneta, fazer uma brincadeira. Mas ele não está falando de ele Grêmio faz uma, aqui. não, mas ele faz a brincadeira pesada. Teve que se desculpar na internet, chamar os gremistas de racista e tal. Então é uma pessoa que eu não gosto. Então quando tu lê, eles não fala para mim porque eu não gosto de pessoas... Não é teu amigo, então? Não é que eu não sou amigo. Eu não gosto de pessoas que levam essas situações a esse paroxismo, a esse extremo. Então eu não estou me ocupando para dizer assim, por que eu não gosto? Porque eu não gosto de pessoas, sejam eles, pode ser de que time for, as pessoas têm que se respeitar. Então, para amenizar, Nestor, grandes histórias começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam à nossa taça. Aliás, chegam à taça especialmente do Lênio e do Dr. Luiz Pereira Lima. Aliás, o maior consumidor de vinhos do Luiz Pereira Lima é o Lênio. Sim. Dos charutos vinhos, e o vinho preferido dele é o Barolo, vinhos italianos. Sim, O charuto ele leva porque eu não fumo charuto. A esposa do Lênio não deixa ele fumar em casa. Então eles vai lá Foi na minha casa. O módulo dele que é o... Mas diga de passagem que eu não sou a segunda esposa do Lênio, deixa claro. Não. Porque tu estás colocando... A esposa do Lênio não deixa. E aí então, ele vai na minha casa. Casa nova. Eu disse que a esposa dele não deixa. Mas vocês vão lá para fumar e tomar vinho, foi o que eu disse. Eu nunca imaginei outra coisa, tio. Bom, mas eu nunca imaginei outra coisa. Tá, mas, continuando, né? Você vê que a Vinhos do Mundo importa vinhos de Mendonça, do Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. Ali estão os mais diferenciados rótulos. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma loja da Vinhos do Mundo. Na Avenida Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, na Getúlio 1135 e na Lípio César 203. É tempo de relaxar. E é por isso que a Unicred vai cooperar para você e sua família aproveitarem as férias no maior clima de tranquilidade. E pensando nisso,
oferecemos um parcelamento especial para o seu IPTU e IPVA. Eu que tenho Unicred, eu sou sócio da Unicred, e eu parcelei meu IPTU e IPVA, por isso que eu consegui veranear. Obrigado ao Unicred. Desconto e parcelou. Claro, e só tem 12 vezes, né? Fiz em 12 vezes. E aproveite as condições super atrativas e se preocupe apenas em aprovar e aproveitar o verão. Curtiu isso? Agora fale com o seu gerente Unicred e leve mais prosperidade para o seu dia a dia. Vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Caplo, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense de Medicina e também presidente da Bienal do Mercosul. Um grande presidente da Bienal. Anuncie ele, então. O doutor Schwartzman, Gilberto Schwartzman, foi e é o grande presidente da Bienal. Pelo seu conhecimento, pela sua integração com a sociedade, nós ficamos bem servidos. Então fale, doutor Gilberto. Olá, sou o professor Gilberto Schwartzman e gostaria de fazer um desafio aos meus colegas médicos. Vejam que informação importante. 30% das mortes em nosso estado acontecem por doenças do coração e das artérias. Outros 20% se devem ao câncer. Isso significa metade das mortes em nosso estado. Impressionante, não? A boa notícia é que podemos evitar essas mortes se identificarmos fatores de risco como pressão alta, tabagismo, colesterol elevado, diabetes, obesidade, sedentarismo e abuso de bebidas alcoólicas. E se convencermos os pacientes a realizarem os exames preventivos do câncer, como o citopatológico do colo do útero nas mulheres com vida sexual ativa, a mamografia em todas as mulheres a partir dos 40 anos, o toque retal e o PSA nos homens a partir dos 50 e a colonoscopia nos homens e mulheres também a partir dos 50 anos. Você fala que quer um Brasil melhor, não é mesmo? Seja então um guardião da saúde de nossa população. Não interessa por qual porta uma pessoa chega ao sistema de saúde. Faça a sua parte. Dedique alguns minutos da consulta e veja se o paciente vem seguindo essas recomendações. Dessa maneira, poderemos reduzir as principais causas responsáveis por 50% de nossas mortes. Eu me refiro a uma de cada 2 mortes. Vale a pena. Obrigado, doutor Gilberto. Uma redução gigantesca nos gastos públicos seria a redução dos salários dos deputados. Se fala em redução de gastos, mas nunca na redução gradativa dos salários dos deputados. É o único caso que eu conheço onde os subordinados ganham mais do que o chefe. Um grande abraço, Rodrigo Lucas de Guaíba. Por isso que o Idenir não quer ser deputado, para não ganhar mais que o chefe, os chefes, né? Não, primeiro precisa ter voto para ser deputado, né? É só por isso. Não, mas com voto ou sem voto, o Rodrigo tem razão num aspecto. Um aspecto que acontece principalmente em nível federal, que é a ausência total de qualquer clareza em relação às remunerações de deputados. É um negócio avacalhado, pode ter escritório não sei aonde, pode cobrar com a nota não sei do que, pode ter assessor no interior. É uma esculhambação, é um troço anárquico, sem falar do que nós passamos mais ou menos uns 6 anos atrás, quando se descobriu que tinham atos praticados pela Câmara dos Deputados que eram atos secretos, que não passavam pelo Diário Oficial da Câmara e do Senado. Então, um negócio, 2 anos atrás. Então, um negócio esculhambado, um negócio é uma republiqueta bananeira essa nossa, né? Vamos combinar que isso aí é uma show. Boa tarde, Paulo Sérgio. O Evo Morales, companheiro do Lula e da Dilma, entregou o Batista, hein? Quem imaginaria isso? A esquerdalha vai se unir na cadeia, como dizia o general Golbery. Quem que entregou? O Evo Morales, está dizendo... Mas o Evo Morales já muito percussientemente, já hoje... Aderiu ao Bolsonaro. Já veio... O que acontece? Ele veio à posse do Bolsonaro, meio desconfortável. Mas foi Mas ele no episódio Batista, foi apreendido imediatamente o Batista, e ele tem interesse em renegociar a questão do gás que ele vende para o Brasil, e tem um gargalo aí, que é aquela ocupação... invasão e apropriação daquela terminal da Petrobras na Bolívia, que vai ter que acertar com esse gás. Então ele vai ter que ter muito
muito boa relação com o Brasil para poder acertar essa venda de gás. E a Bolívia é muito dependente dessa venda para que sua economia continue razoavelmente sólida, que está até bastante sólida, e ele não está fazendo barbaridades no comando econômico que o governo boliviano tem. Ele está soft. Ele só quer ficar no poder, agora o Batiste não veio para o Brasil, segundo também essa matéria, coisa que eu que relato não confirmo, porque havia um temor de que se o Batiste voltasse ao Brasil nesse meio tempo fosse impetrado um habeas corpus, alguma medida do gênero. Pelo PT? Não sei, por alguém interessado nele, advogado dele, provavelmente. Que interessado. E que houvesse o deferimento dessa medida, e aí ele não poderia ir para a Itália. Então, por isso que aquele avião brasileiro da Polícia Federal que foi buscá-lo, voltou vazio e ele foi da Bolívia direto para Roma. Isso é o que se conta. Aliás, o Batiste, que é interessante a história do Batiste. O Batiste começou a delinquir bem jovem. Ele era de uma família de classe média. Mas ele não era um preso político? Não, eu não entendo isso. Então eu vou te explicar. Ele começou, acho que era um preso político. a delinquir cedo. Primeiro com furtos e depois com assaltos à mão armada. Aí na cadeia, cumprindo pena, ele conheceu um núcleo radical da política e cometeram vários atentados, de onde ele cometeu 4 assassinatos. Os que o defendem diziam o seguinte, que ele foi julgado à revelia. Bom, se prosperar essa tese, que não pode julgar a revelia, é o seguinte, basta um bandido não ir ao seu próprio julgamento, não constituir advogado, é julgado, pronto, ninguém julga mais. Ninguém mais vai ser preso. preso. Aí ele saiu em 93 para a França. E na França ele ficou por um curto período, fez amizades no meio intelectual da esquerda francesa, e dali depois ele foi migrando por vários países até bater aqui no Brasil e ter o abrigo aqui do Brasil, coisa que tu lembraste bem, os boxeadores cubanos não tiveram. Exato, lembra? Na mesma época, os boxeadores não tiveram a mesma chance. Sabe onde estão os boxeadores cubanos? Um na Alemanha e outro nos Estados Unidos. Tem razão o presidente do CREMERS. Como médicos qualificados podem ser formados num local que não tem bons professores? Está dizendo Mário de Gravataí. Na verdade, que fique claro, não é que os médicos de Juí não sejam bem qualificados. Claro. Talvez sejam muito melhor qualificados que os professores aqui. Para deixar não claro sei. isso. Só que, na verdade, a formação médica que se pode oferecer numa cidade que não consiga colocar um volume de pacientes adequado, que não tenha as outras especialidades, as diversas especialidades, talvez não vá conseguir formar bons profissionais. Olha aqui, ó, a pergunta do Cristiano. E além disso, O Cristiano Bernardes, até corroborando o que o senhor está dizendo, de Viamão, ele faz um questionamento ao senhor aqui. Pode perguntar ao presidente do CREMERS se para abrir uma faculdade de medicina não precisa de pré-requisitos como hospital, número de doutores, mestres e outros? Abraço a todos. Cristiano Bernardes. Na verdade, isso que se questiona. O MEC estabeleceu... Para ficar melhor que é outro questionamento. O MEC estabeleceu um regramento extremamente falho. Na verdade, isso questiona. Um regramento extremamente falho, não é nada claro, não tem a participação nenhuma dos médicos nessa questão dessa formação. Não é. Então, qual é o risco? Não existem restrições. Não existem restrições. A cidade estabelece, tanto que não tem. Em Juí, até agora, parece que não se tem um vínculo realmente com o hospital universitário. Entendi. Então, tem várias coisas. E outra coisa, vamos estabelecer, eu sou uma origem extremamente liberal, mas a mão invisível do mercado nunca é conseguir corrigir as distorções da formação do mal médico. Na verdade, então, a gente vai deixar um monte de erros e falhas acontecerem. Não, porque os bons vão conseguir triunfar sobre os maus. Pegar uma carona sua, vale para os advogados. Uma má formação, o mercado vai expelir. Sim, mas o estrago o sujeito faz até essa expedição no mercado. Na medicina é pior ainda, mas no direito também é grave, porque tu lida com questões que podem destruir uma pessoa. E outras coisas. Vamos pegar os belos exemplos do mundo. Tu perde lá uma recuperação judicial, lá tu comete lá uma impropriedade técnica, tu liquida com uma empresa. Sim, patrimônio particular de uma pessoa, de um produtor rural endividado, de uma pessoa que está procurando aposentadoria, de uma pessoa que cometeu um crime. De administração. Eu formei para cuidar dessa Olha aqui, ó. Administrador. Olha aqui, quantas faculdades de medicina, de engenharia mecânica, mecatrônica ou de design de máquinas agrícolas temos na região de Santa Rosa? É uma região conhecida como de indústrias de máquinas agrícolas do Brasil, aliás, a maior. Aliás, capital da agricultura de precisão está em Não Me Toque. É o Rogério Bertoli. Pode-se criar
centros de excelência médica. Por que não? Daqui a pouco... Até deve. Mas lá Santa na região Maria, de por Santa exemplo. Rosa, que é uma região então, que deve se tornar um polo, metal mecânico não se cria. Santa Maria, não. Não, peraí. Vou dar o exemplo do polo metal mecânico, lá onde existe gente, dinheiro, etc, etc, etc. O que tem que ver isso com a faculdade de medicina? Pode ser criar um hospital, inclusive de alta complexidade, onde as pessoas acorram um polo de atendimento médico, mas não de faculdade de medicina, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que o Luizinho diz é que tem que ter um número de profissionais tão grande, porque tem, por exemplo, tem médicos, como tem advogados, que sabem muito, que são verdadeiras sumidades, que não querem lecionar. Eu digo, eu não quero dar aula, não dou aula. E aí? Pronto, acabou. Além do mais... Agora, se é um número grande de profissionais e é uma cidade maior, a chance de ter médicos que queiram lecionar exponencialmente aumenta. Provavelmente. E a chance também, pela quantidade também concentram ali uma seleção natural. Sem um hospital forte, não se cria um núcleo de faculdade de medicina. Porque, infelizmente ou felizmente, a medicina precisa de doente. O Rafael Martins está dizendo que caiu os butiá do bolso dele, que vocês são contra a criação de faculdades de medicina. Vocês são contra, a favor da reserva de mercado? Não, De forma alguma reserva de mercado. É completamente equivocado essa visão que é uma reserva de Eu mercado. quero que ele fique bem tratado quando necessitar. Porque se nós não temos um hospital, as faculdades de medicina são criadas em torno de um hospital. Sem hospital não existe faculdade de medicina. Olha aqui, está dizendo aqui a Maria que tu tem tanto ódio do PT que quando fala do PT, brota sangue dos teus olhos. Não, o que eu acho... completamente. Ele ficou feliz da vida. Ele ficou contente. Tu acha que o Luizinho já vendeu por isso que ela falou? Eu sou uma das pessoas que contribuiu para que o PT hoje esteja onde está. E que as pessoas abram os olhos do que fizeram, do que elas fizeram com o país. Porque a ideologia, queira ela ou não, a ideologia e o fanatismo já encerram um diagnóstico em si. Tu quer dizer que tu nunca votou no PT? Eu sou um homem direito, correto, sério. Também nunca votei. Boa tarde. Na minha opinião, assim como tem o exame de ordem para advogados, deveria ter para médicos e demais profissionais, pois o número de formados que não sabem nada é impressionante. É verdade. Cláudia Torres. A residência médica não seria uma espécie de Eu acho que ela é mais perfeita que o... supedâneo Certamente é obrigação, mas atualmente 50%, 60% consegue uma vaga da residência. Dos formandos, quem se forma. Entendi. Não tem vaga automaticamente para todos. Mas foi dito aqui, só que é uma 27% dos médicos têm residência médica. Foi dito por mim? Foi dito por ti. É. Não, mas o Eduardo, não são a metade dos médicos. Porque a residência médica seria uma espécie de exame de menos. ordem para ingressar na profissão. É muito menos. Na verdade, não, porque na verdade a prova de residência, uma prova para ter uma especialização. Ah, certo. Todo médico é Ela só habilitado. direciona para um ramo. Ela só direciona para algum Perfeito, ramo. eu não entendi o funcionamento. E na verdade, isso é que parece estar se criar, estão querendo fazer uma dicotomia. Não, os médicos e o CREMERS é contra a melhoria da saúde, de forma alguma. Porque todos os estudos mostram claramente que a abertura de faculdade de medicina nunca gera melhoria instantânea da saúde. Principalmente em algumas cidades que talvez não tenham um ganho, uma remuneração tão boa, os hospitais universitários saem mais caros que um hospital tradicional assistencial. Isso está bem provado. Então, vai lá, talvez o hospital de caridade de Juí, não posso afirmar afirmação, provavelmente, o custo dele vai aumentar muito quando virar um hospital universitário. Então, na verdade, já tem fatalmente os senhores terão o exame algo à semelhança do exame de ordem que nós temos. Fatalmente. Então, professor, para o senhor se assustar, daqui a 40 anos nós teremos mais médicos que técnicos de enfermagem, se continuar essa proporção. Acredito piamente. Piamente. Só que os médicos vão ser motorista de táxi e assessorista. E vai ser um médico bom ou não? O cara que passa 8 horas por dia dirigindo um Uber, faz um plantão à noite. É o que vai acontecer. Evidente. Se a população vai ficar satisfeita com essa medicina de baixa qualidade... Mas aí eu concordo só com o seguinte, eu concordo que as universidades têm que estar equipadas, mas a afluência de pessoas, por exemplo, o direito é uma profissão saturada, e com a tendência agora de inteligência artificial, de uma série de questões, vai haver uma reconfiguração da profissão. Mas as pessoas têm liberdade, as pessoas que querem fazer essa universidade devem fazê-lo. Só devem fazer em universidades aptas a ensinar-lhes adequadamente, pelo menos os rudimentos da profissão. Mas é difícil para o homem poder entender isso. O homem ser humano. Imagina um indivíduo que é mal remunerado e está num plantão. Está num plantão, já tem que fazer plantão, já não é uma coisa muito boa.
Ele não faria plantão? Ele está no plantão. Está no plantão, ele tem 15 anos de plantão. Vou inventar um dia, quarta-feira. Chega o indivíduo com uma perfuração intestinal. Ele vai ter que operar às 3 da manhã, ele está cansado. Então ele abre a barriga e diz assim, eu vou fazer uma colostomia, eu não vou fazer uma sutura direta aqui, eu vou me embora. O próximo é que vai fazer. Isso é humano. Vocês vão dizer, o senhor está louco? Não, é assim. Vamos agora ao ponto final, com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. O Dilon Camilo parece que tem cadeira cativa aí na PAN, pois aparece em todos os programas, fazendo o Paulo Costa lá de Imbé. Que bom, né? É o ponto final, Lidinha, esse aqui. Para mim, eu posso mandar um abraço Para quem tu quiser. pro Cássio. Eu sei que para as meninas de Porto Alegre, da periferia, não é porque tu hoje é um homem casado com aliança desse tamanho no dedo. É verdade. Tá? Então, um beijo para tua esposa. Qual é o nome dela? Rosângela. Rosângela. Rosângela, tu conseguisse matar o nosso galo aqui, Rosângela. Terminou com... Quem está de aniversário hoje, o Cássio Selaimen. O grande Cássio Selaimen. Ele está de aniversário, cumprimentos, Cássio. Eu queria mandar um abraço também para o Edio Burchai, lá do Century. E para o Jean e para o Bento, lá da Premium Flex. Que assistem todos os dias e essas pessoas merecem o abraço e o nosso abraço e nossa saudação especial. E falando no minuto final, Paulo Sérgio, nós temos uma polêmica aqui em Porto Alegre que eu achei que não precisaria ser, era só olhar como é que é a afluência ou como é que é a visibilidade. A localização do laçador. Vocês lembram de quando se transferiu o laçador da onde tem o viaduto que não terminou até hoje? Para ali onde está agora? Para onde está agora. Era para as pessoas poderem chegar lá, tirar uma foto. Só que a distância para a pessoa aí, ela acaba indo no meio da rua também e não consegue fazer as fotos. O que tem a proposição de hoje? A cidade está discutindo de mudar o laçador daquele lugar de novo. Está com muito dinheiro, está com sobra de dinheiro, tem que fazer. É uma coisa de tem uma prioridade fantástica se mudar o laçador. Querem mudar o laçador. É uma necessidade imperiosa. Se não mudar o laçador, Porto Alegre não vai ser a mesma. Tem muito dinheiro, não consegue terminar o viaduto ali por meia dúzia de... Agora querem mudar o laçador. Não, olha, quem é que quer mudar o laçador? Tem campanha para fazer isso. Eu me lembro que na época, quando quem é? O Paulo Sérgio tem razão. Mas quem é? Eu escutei no seu... Não é tua essa ideia? Não, claro que não. Porque eu lembro que na época se fez quase que um plebiscito na cidade para escolher o símbolo de Porto Alegre. É verdade. Uns queriam a usina do gasômetro, que aí tem uma fotografia. Outros queriam o pôr do sol. O pôr do sol de Porto Alegre é muito lindo, mas tem em todos os lugares do mundo que tem um rio. Tinha um vereador que queria tombar o pôr do sol do Guaíba. Não é capaz? Uma coisa. É capaz. Então se fez uma grande discussão para ver quem é que seria o símbolo de Porto Alegre. Se chegou à conclusão que o laçador é o símbolo de Porto Alegre, porque ele recebia de braços abertos lá, ou de laço na mão, pelo menos, quem chegava de Porto Alegre por terra e por ar. Agora, quem chega por ar já vê o laçador. E a intenção das pessoas é saber se é bom mudar o laçador, se não é bom mudar o laçador. O Paulo Sérgio já deu a opinião dele aqui. Eu acho que é uma discussão que todos nós temos que entrar. Agora, tem que ver quanto que custa e quem é que vai pagar. Boa, é isso aí. Porque a prefeitura não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para tapar buraco. Mas não tem nem que discutir, não vai mudar e pronto. Mas que é isso? Eu, pecador, confesso, cheio de falhas e erros, eu fico apavorado com algumas coisas. Por exemplo, o jogador internacional foi estrear agora, se lesionou e ficar 7 meses parado. Nas redes sociais, tem pessoas debochando da situação, como debocharam do Bolanhos quando ele levou uma cotovelada. Então as pessoas estão achando normais coisas anormais. Aí vem algumas discussões sobre futebol. Aí aconteceu essa barbaridade que aconteceu no Internacional, que já aconteceu no Grêmio também. Não é? E as pessoas dizem, não, isso é normal no futebol, todo mundo faz isso. Todo mundo não faz isso, só um minutinho. Ninguém faz isso. Quem faz isso tem que ser severamente punido. E aí peguei o gancho porque tu falasse do sujeito que está no plantão e faz uma colostomia. Pô, mas é brabo, né? É brabo. É brabo. É brabo. É triste, é o lado miserável do ser humano, né? Porque impor a uma pessoa uma colostomia, podendo ter um outro procedimento, é muita maldade, né?
Não, depende das circunstâncias. Às vezes é necessário. Eu estou falando das Não, falasse assim, o cara podia fazer uma outra coisa, como estava comprando. É ruim, né? Mas a questão da formação doutor, médica. Ele mais triste, ele não fez uma colostomia porque ele estava com preguiça. Ele, às vezes, é obrigado a fazer porque ele não sabe fazer uma outra coisa. Esse que é o nosso risco. Não, mas o cirurgião geral, mal formado... Aí é ignorância. Não, mas o que referiu o Luizinho foi o seguinte: você está com pressa, tá no plantão, quer ir embora. Quer dizer, ele saberia fazer o negócio. Ele não fez porque ele está louco de pressa e deixa para o outro resolver. Mas é uma maldade, doutor, né? esse mal médico Porque a colostomia é um negócio que dá um sobressalto. As pessoas que já tiveram que se utilizar disso Só que a gente não quer que aumente esse número. Nós, Sim, médicos, não, eu entendi. Esse mal médico vai existir, tem que ser penalizado pelo conselho, ele tem que ser aberto uma Eu sindicância. digo, todas as nossas profissões têm as Só que o mais coisas que são um triste, saco de fazer. Mas então larga, né, velho? Se tu não quer, Mas fazer, esse é não o que faz, ele pode, né? Esse é um caso peculiar. O pior é quando ele não souber fazer uma anastomose. Na verdade, quantos o residente vai ver lá, uma perfuração intestinal? Ponto final de Luiz Pera Lima. Sou fã do Luiz Pera Lima. Ele é um ser humano espetacular, da mais alta qualidade. Não. Salvou minha mãe. Um abraço, Sérgio Não Sasso. precisa mais falar, Luizinho. Quem? Sérgio Sasso. Ah, tá. Um abração. É o seguinte, eu vou Tu responder viu? aqui... Tu tem o teu lado humano também. Tenho. Não é só aquele cara Eu vou de te mostrar pedra. o lado Tem humano gente que agora. enxerga. Eu vou mostrar o lado humano agora. Agora, Eu vou vem. responder pro Odilon o seguinte. Pô, vai lá. O Odilon disse Vai o com seguinte, calma, hein? Não, vou com calma. Que aumentou agora, eu não sei de onde ele tirou esses números, que teria aumentado o número de assassinatos nesses 15 dias de governo Bolsonaro. Foi o que ele disse, que aumentou agora o número de assassinatos, o número de mortes. Assassinatos, né? Porque as mortes morridas não tem o que fazer. Bom, o que ele devia identificar é quem está morrendo. Pensa no que eu te disse. Quem está morrendo? Se isso acontecer, nós teremos um pico desse tipo de morte e depois vai baixar. Porque esses que morreram eram os autores dos crimes anteriores, não punidos. Vocês que são colorados que se entendam. Olha aqui, ó. Tu e o Dilon. Olha aqui, ó. Tem uma instituição no Brasil que, convenhamos, é uma vergonha. Essa decisão do voto fechado nas votações da Câmara e do Senado ajuda a conspirar contra a pátria e contra o seu povo. Mas anos que eu não via falar em pátria, né? Marcelo Portes de Canoas. Tá certo, Presidente Eduardo Trindade, do CREMER, seu ponto final. A verdade que ficou claro aqui, que eu gostaria de deixar ressaltado, é que é o seguinte: a gente vive uma crise na saúde. Sim, vivemos uma crise na saúde. As nossas emergências estão lotadas, a atenção primária à saúde é precária, mas essa precariedade não é decorrente pela falta de médicos. É decorrente de uma política pública desastrosa até o momento, tomara que seja revista, que não consegue fixar os profissionais no interior, em regiões de difícil acesso. Então, na verdade, senhor, quer se fazer uma melhora da saúde por uma simples abertura indiscriminada de faculdades de medicina. Isso não vai representar nada. A crise na saúde não é decorrente pela falta de médicos. Isso eu gostaria que ficasse muito registrado e muito claro. E a gente, às vezes, colocar no mercado maus profissionais, esperar que a mão invisível do mercado faça a depuração disso, vai, como o professor Pereira Lima falou aqui, deixar inúmeras pessoas sequeladas, inclusive algumas evoluindo a óbito. Então, esse é o grande recado que eu gostaria de deixar. Doutor Eduardo Trindade, presidente do Hospital Fêmea. Sou paciente, faço tratamento de um câncer. Sou tratada como uma rainha pelo SUS. Tudo que exame e tenho atendimento VIP. Obrigado, doutor Eduardo, e a todos do Hospital Fêmea. Na verdade, eu fico muito feliz com esse retorno muito positivo. Foi pena. Na verdade, o Fêmea, mais uma vez, pode demonstrar que é um hospital 100% SUS, de extrema qualidade. Nós somos o hospital que mais opera câncer do trato genital inferior aqui, com excelentes resultados. E as pacientes podem ter certeza, tecnicamente elas são bem tratadas como qualquer outro hospital aqui de Porto Alegre. A qualidade assistencial lá é gigante, é enorme. Agora, esse voto fechado e voto aberto, eu ousaria defender as duas posições, né? Porque o Supremo está certo, o Dias Toffoli está certo em caçar a liminar do Marco Aurélio se o voto fosse fechado, porque isso é um assunto do regimento interno do STF, isso não é um assunto do Senado, Do Senado e da Câmara. Do Senado e da Câmara, que o STF possa colocar o seu dedo. Não deve, não tem competência para isso. Acho que está certa a decisão. Agora, eu sou capaz de ter o voto fechado no Senado e no Congresso para um país sério, para um país que não seja de ladrões, de safados, de escroques, é o correto. Porque ele não deixa que a pessoa sofra influências, sofra
chantagens para votar nesse ou naquele sentido. Agora, num país esculhambado como está o nosso, tu quer o voto aberto porque tu sabe que vai haver um vigarista se for fechado. Mas numa situação normal, seria normal que fosse fechado. O objetivo da faculdade e universidade é o lucro, e para obter, certamente terá que ter sua qualificação, pagando bons salários, bons professores, após sua conclusão, busca de cursos de especialização. Jorge Kowalski está dizendo isso. Aniversaria hoje o general Eduardo José Barbosa, o deputado estadual Gilson Troca, o Hélio Saltmileski, o João Batista Petraco, o Júpiter Torres Fagundes, entre tantos, né? O Chico Graziano, a Ana Lúcia Mazon, esposa do Eduardo Mazon, bateu que na trave, o ministro também, Chico Graziano, oftalmo. né? Chico Graziano bateu na trave, ia ser ministro. Ia ser ministro, o Chico Graziano. Daniela Seconello, o Paulo José Rupp, entre tantos aniversariantes. O Fernando Schiller está de aniversário. Grande Fernando, um abraço para ele. Nosso amigo, se somando ao teu aniversariante, né? A quem estamos transmitindo um grande abraço. Meu amigo, que está lá em Miami agora, gozando as delícias. Outro dia falei com o Batalha, ele estava jantando com o Batalha, e o Batalha me botou no telefone com ele, o Arnaldo César Coelho. Grande figura. A Margareth O'Brien, de aniversário hoje também. E o Edinho, teu ex-colega de Grêmio. O Edinho. Edinho de aniversário, já ligou para ele? Não. Não tenho esse hábito, não tenho esse hábito. Nossa intimidade não chega a esse ponto. Obrigado. Mas manda um abraço. Volte sempre. Volte sempre. Que aliança, hein, Denir? Tamanho da aliança ou tamanho da desconfiança? Por favor. Dá uma focada na aliança. Não é possível. Olha aqui, tio, uma das maiores que eu já vi, tio. Só o Paulo Guimarães tem uma desse tamanho. Bota lá agora que ele mostrou. A do Paulinho Guimarães agora, é com... Só um tempinho A do aí. Paulinho Guimarães é com LED. Aí, a do Paulinho é com LED. Não, é uma aliança eletrônica. Exatamente. Obrigado, Nestor. Obrigado, doutor Luiz Pereira Lima. Nosso presidente, Eduardo Trindade, do Cremerso. Voltem sempre aí. Agora retomando as nossas atividades normais, depois dos programas de balanço com as autoridades locais e nacionais. Muito obrigado a todos. Retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Vem aí ela, a cônsul do Esporte Clube Internacional, Vera Armando, com o Jornal da Pampa e os nossos colegas do interior. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.